e deseja te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 34. Assim diz as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. É natural do ser humano se preocupar demasiadamente com as suas necessidades pessoais, com comer, com vestir. E essas preocupações com as suas necessidades, muitas vezes eles esquecem que tem um Deus nos céus que cuida de cada um de nós. E assim como ele cuida de cada um de nós, esse mesmo Deus, ele diz, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque essa é a preocupação do homem, né? Comer, beber e vestir. Que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos.
qual a orientação que Jesus deu para todos nós, como seres humanos, que dependemos do Criador dos céus e da terra? A orientação que Jesus Cristo deu para nós foi a seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, essa foi a orientação que Jesus Cristo deu. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Deus criou Eva. E a Bíblia diz que ali Deus fez um jardim e colocou Adão e Eva naquele jardim. Você já imaginou que tinha tudo naquele jardim, não faltava nada para Adão e não faltava nada para Eva? Pois é, pois tinha tudo. Mas o que aconteceu? Adão pecou, Eva pecou e foram expulsos do jardim do Éden. E aí começou os problemas da humanidade. Exatamente, quando Adão pecou e quando Eva pecou, começaram os problemas da humanidade. E hoje, por que a humanidade enfrenta múltiplos problemas? Porque a humanidade, ela busca muitas coisas em sua vida, mas esquece de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas se a humanidade resolvesse se voltar para Deus e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você acha que faltaria alguma coisa para a humanidade? A resposta é claro que não. Claro que não, porque ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí você pergunta: mas que coisas serão acrescentadas? Essas coisas aqui, ó. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, Deus vai providenciar comida, Deus vai providenciar bebida e Deus vai providenciar as vestes. E depois ele diz aqui: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Isso é lógico, né? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Aqui Jesus usa o exemplo dos passarinhos. Os passarinhos não semeiam, não colhem, não se preocupam. Mas Deus os sustenta, Deus as sustenta. Deus sustenta todos os passarinhos. E a pergunta que Jesus faz é a seguinte: vocês não valem mais do que os passarinhos? Claro que valemos. O ser humano tem mais valor do que os pássaros. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, se Deus cuida dos pássaros, por que não cuidaria Deus dos seres humanos? E no versículo 27 ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa pergunta aqui é para que o homem não fique doente por causa da ansiedade. Tem pessoas que deixam-se dominar pela ansiedade, tanto que adoecem. Mas você não vai conseguir acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Por isso você tem que descansar em Deus.
O versículo 28 ele diz: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Agora, Jesus usa o exemplo do lírio, os lírios dos campos. Por que os lírios? Ele diz que os lírios não trabalham nem fiam. Mas ele diz aqui: eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, os lírios não trabalham nem fiam, mas nem Salomão se vestiu tão gloriosamente como os lírios. Dá para compreender o que Jesus quer passar para nós? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, de fato, nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, enquanto você está preocupado com essas coisas, comer, beber, vestir, Deus diz que Deus sabe que você precisa de comer, Deus sabe que você precisa de beber e Deus sabe que você precisa de vestir. Mas o que Deus quer de sua vida? Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu lembro que tem um salmo lá no livro dos Salmos, que ele diz que se o meu povo me obedecesse, eles comeriam a mais fina flor de farinha. Deus daria o melhor. Agora, a questão é que o homem é cabeçudo e teimoso. Ele não quer buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E então Jesus Cristo diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, em vez de você estar arrancando os cabelos de preocupado pelo dia de amanhã, Jesus disse para você se preocupar com o dia de hoje. Basta, ele diz aqui, basta ao dia o seu próprio mal. Por quê? Porque amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. Viva hoje. Deus usou o profeta Elias, demonstrando o seu poder, pois ele se dedicou servindo a Deus com prazer. Oremos, agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus, seja com todos nós aqui, com todo o teu povo, em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.